O silêncio tem um som. É agudo, cortante, impossível de ignorar quando uma vida está por um fio. E foi exatamente esse som que Marina Oliveira escutou naquela tarde de quinta-feira, quando o pequeno Lucas parou de respirar em seus braços. Mas para entender como ela chegou ali, segurando um bebê à beira da morte, precisamos voltar algumas horas, quando tudo ainda parecia apenas mais um dia comum na mansão dos Costa. Marina cruzou o portão principal da residência às 7 da manhã, como fazia há quase um ano. A propriedade em Pinheiros era uma das mais imponentes de São Paulo. 3 andares de mármore branco, jardins que pareciam saídos de revistas europeias, uma piscina que refletia o céu como espelho líquido. Ela trabalhava ali como técnica de enfermagem, contratada especificamente para cuidar do pequeno Lucas, de apenas 10 meses, desde que a família decidiu dispensar a babá anterior. "Bom dia, Francisca", cumprimentou Marina ao entrar pela porta dos fundos, onde a governanta já preparava o café da manhã da casa. Francisca, uma senhora de 60 e poucos anos que servia à família Costa há mais de 2 décadas, ergueu os olhos cansados. Havia rugas profundas ao redor de sua boca, marcas de quem viu muita coisa e aprendeu a guardar segredos. "Bom dia, filha. O senhor Rafael viajou de madrugada para Curitiba. Só volta amanhã à noite. A senhora Beatriz está no quarto dele, dormindo ainda." Marina assentiu, guardando sua bolsa no armário reservado aos funcionários. Beatriz era a tia de Rafael Costa, o dono da casa, um empresário do setor imobiliário com fortuna avaliada em bilhões. Viúvo desde que sua esposa, Carolina, morrera em um acidente de carro 2 anos antes, Rafael criava Lucas sozinho, com a ajuda de uma pequena equipe de funcionários de confiança. Beatriz visitava a casa com frequência, especialmente depois que Rafael enviuvou. Dizia-se que era para ajudar com o bebê, mas Marina sempre percebeu algo estranho na forma como a mulher observava a mansão. Como quem avalia o valor de cada objeto, calculando mentalmente quanto tudo valeria se fosse dela. A manhã transcorreu sem sobressaltos. Marina deu banho em Lucas, trocou suas fraldas, brincou com ele no tapete de atividades da sala de estar. O menino era tranquilo, sorridente, com olhos azuis que brilhavam cada vez que via Marina. Ele já conseguia ficar em pé apoiado nos móveis. Balbuciava sons que pareciam querer formar palavras. Era impossível não se apaixonar por aquele pequeno ser humano tão cheio de vida. Ao meio-dia, enquanto Marina preparava o almoço de Lucas na cozinha, Beatriz desceu as escadas. Ela usava um vestido de linho bege, cabelos castanhos perfeitamente escovados, maquiagem leve mas impecável. Aos 45 anos, Beatriz ainda era bonita, mas havia uma dureza em seus olhos que sempre deixava Marina desconfortável. "Marina, preciso sair para resolver algumas coisas. Vou almoçar na cidade e talvez demore. Você fica de olho no Lucas, não é?" "Claro, senhora Beatriz, é para isso que estou aqui." Beatriz pegou sua bolsa prada e saiu sem dizer mais nada. Marina não pensou muito nisso. A tia de Rafael sempre foi assim, distante, tratando os funcionários como peças invisíveis da decoração. O almoço de Lucas foi tranquilo. Papinha de legumes, frutas amassadas, água. Depois, Marina o colocou para dormir no berço do quarto dele no 2º andar. Enquanto o bebê descansava, ela aproveitou para organizar as roupinhas limpas que haviam voltado da lavanderia, dobrar as mantas, esterilizar as mamadeiras. Foi às 3 da tarde que tudo começou a desmoronar. Marina estava no corredor, guardando toalhas no armário de roupa branca, quando ouviu o choro. Não era o choro normal de Lucas, aquele choramingo manhoso de quem acordou e quer atenção. Era um grito agudo, desesperado, cheio de dor. Um som que fez seu sangue gelar instantaneamente. Ela largou tudo e correu para o quarto do bebê. A porta estava entreaberta. Quando empurrou, o que viu a fez parar por uma fração de segundo, o cérebro tentando processar a cena impossível diante de seus olhos. Lucas estava no berço, o corpo rígido, tremendo em convulsões violentas. Seus olhinhos estavam revirados,
mostrando apenas o branco. Da boca escorria espuma, uma espuma branca e espessa que manchava o lençol azul. A pele do bebê, normalmente rosada e saudável, tinha um tom acinzentado aterrorizante. E ao lado do berço, imóvel como uma estátua, estava Beatriz. Ela segurava uma mamadeira vazia na mão, olhando para Lucas com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar naquele momento. Não era pânico, não era desespero. Era expectativa, como se estivesse esperando que algo acontecesse, que algo terminasse. O que aconteceu? Marina gritou, empurrando Beatriz para o lado e pegando Lucas no colo. O corpo do bebê estava quente demais, suado, sacudindo de forma descontrolada. Marina pressionou os dedos contra o pescoço dele, procurando o pulso. Estava lá, mais fraco e irregular, como se o coração estivesse falhando. Eu só dei a mamadeira, Beatriz murmurou, ainda segurando o objeto como evidência. Estava na cozinha já preparada. Pensei que você tinha deixado. Mas Marina não estava ouvindo. Seu treinamento como técnica de enfermagem entrou em ação automaticamente. Ela colocou Lucas deitado de lado no trocador, verificando se as vias aéreas estavam desobstruídas. A espuma continuava saindo, mas ele ainda respirava. Superficialmente, com dificuldade, mas respirava. Convulsões, espuma, temperatura elevada, pulso irregular. Marina conhecia esses sintomas. Tinha visto uma vez, anos atrás, quando trabalhava no pronto-socorro de um hospital público na periferia de São Paulo. Uma criança de 3 anos que havia ingerido folhas de Comigo Ninguém Pode, uma planta tóxica comum em jardins. A mãe, desesperada, explicou que a menina tinha comido as folhas vermelhas achando que eram frutas. Mas Lucas não tinha acesso a plantas. Ele estava no berço, protegido, seguro. A menos que... Marina pegou a mamadeira que Beatriz ainda segurava e cheirou o bico. Havia um odor ali, sutil, quase imperceptível sob o cheiro adocicado do leite em pó. Era amargo, errado. Que mamadeira é essa? Marina virou-se para Beatriz, a voz saindo mais dura do que pretendia. Quem preparou isso? Eu te disse, estava na cozinha, pensei que você... Eu não preparei nenhuma mamadeira antes de colocar o Lucas para dormir. Ele tinha acabado de almoçar. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Beatriz olhou para a mamadeira em sua mão como se a visse pela primeira vez, os olhos arregalados. Marina não tinha tempo para aquilo. Lucas estava piorando. As convulsões haviam diminuído, mas agora ele parecia letárgico. Os olhos meio fechados, a respiração cada vez mais fraca. Envenenamento. A palavra explodiu na mente de Marina com certeza absoluta. Alguém havia colocado veneno naquela mamadeira. E Lucas tinha bebido. Ela tinha, no máximo, minutos para agir. Talvez menos. O veneno já estava no sistema do bebê, sendo absorvido pelo estômago, entrando na corrente sanguínea, espalhando-se para os órgãos vitais. Chame uma ambulância. Agora! Marina gritou para Beatriz, que continuava paralisada. Não sei. Eu não... Agora! Beatriz finalmente reagiu, pegando o celular com mãos trêmulas e discando. Mas Marina sabia que a ambulância levaria tempo demais. Mesmo com sirenes e prioridade máxima, levariam pelo menos 15 minutos para chegar a Pinheiros. Lucas não tinha 15 minutos. Ela precisava tirar o veneno do corpo dele. Já. Marina havia aprendido técnicas de primeiros socorros durante seu curso técnico, mas o que precisava fazer agora era algo que tinha visto sua avó fazer, anos atrás, no interior de Minas Gerais. Dona Conceição era parteira e benzedeira, conhecida em toda a região por seus conhecimentos sobre plantas medicinais e venenos. Ela ensinara a Marina desde pequena. Menina, quando uma criança come algo que não deve, você tem segundos para tirar isso de dentro dela. Não espera, doutor. Não espera nada. Você age. Com mãos firmes, apesar do terror que sentia por dentro, Marina colocou Lucas de bruços sobre seu antebraço esquerdo.
com a cabeça mais baixa que o corpo. Com a mão direita, abriu delicadamente a boca do bebê e pressionou a base da língua com 2 dedos. Lucas fez uma arcada. Marina pressionou novamente, desta vez com mais firmeza. O bebê vomitou. Um líquido branco amarelado saiu de sua boca, caindo no chão. Marina reconheceu o cheiro imediatamente. Leite misturado com algo amargo, algo vegetal. Continuou pressionando, provocando mais arcadas, mais vômito. Era brutal, violento, mas necessário. Cada segundo que o veneno permanecesse no estômago de Lucas era um segundo a mais de absorção, de dano aos órgãos. Pare! O que está fazendo? Você vai machucá-lo! Beatriz gritou, se aproximando como se fosse arrancar o bebê dos braços de Marina. Se eu não fizer isso, ele vai morrer. Marina retrucou, afastando-se. A ambulância já vem? Sim, está vindo. Lucas vomitou mais uma vez. Agora um líquido esverdeado que confirmou as suspeitas de Marina. Veneno vegetal, provavelmente da oleandrina, uma planta chamada espirradeira que crescia nos jardins da mansão. Ela tinha visto os arbustos floridos perto da piscina. As flores eram lindas, rosas e brancas, mas cada parte da planta era letal se ingerida. Alguém tinha colhido folhas ou flores de espirradeira, triturado, misturado no leite e preparado aquela mamadeira. Alguém tinha tentado assassinar Lucas. Marina olhou para Beatriz, que agora estava pálida, encostada na parede, tremendo. A mulher evitava seu olhar, fitando o chão onde o vômito de Lucas formava uma poça nauseante. Quem preparou essa mamadeira? Marina perguntou novamente, a voz baixa, mas cheia de autoridade. Eu não sei. Estava na geladeira. Não estava. Eu organizei a geladeira esta manhã. Não havia nenhuma mamadeira preparada. O silêncio de Beatriz foi a confissão que Marina precisava. Lucas finalmente parou de vomitar. Seu corpo relaxou no braço de Marina, a respiração ainda fraca, mas um pouco mais regular. A pele começava a recuperar um tom menos acinzentado. Marina limpou sua boca com um paninho macio. Deu pequenos goles de água para enxaguar qualquer resíduo de veneno. O bebê abriu os olhos. Aqueles olhos azuis lindos, agora cheios de lágrimas, mas focados, conscientes. Ele olhou para Marina e, apesar da dor, do desconforto, esboçou algo parecido com um sorriso fraco. Está tudo bem, meu amor. Marina sussurrou, apertando o pequeno corpo contra o peito. Você vai ficar bem. Eu prometo. As sirenes da ambulância finalmente ecoaram pela rua. Francisca apareceu na porta do quarto, ofegante, trazendo os paramédicos. Enquanto eles avaliavam Lucas, verificando sinais vitais, preparando equipamentos, Marina não soltou o bebê. Seus braços estavam trêmulos de exaustão e adrenalina, mas ela se recusava a deixá-lo ir. Um dos paramédicos, um homem de uns 30 anos com expressão séria, perguntou: "O que aconteceu aqui?" "Envenenamento." Marina respondeu sem hesitar. "Provavelmente oleandrina. Ele ingeriu através de uma mamadeira preparada com veneno. Induziu o vômito para expelir o máximo possível antes que fosse absorvido." O paramédico olhou para ela com surpresa e respeito. A senhora salvou a vida dele. Se não tivesse agido nos primeiros minutos, ele não teria sobrevivido para chegarmos aqui. Marina apenas assentiu, incapaz de falar. A realidade do que tinha acabado de acontecer começava a afundar. Lucas quase morrera. Um bebê de 10 meses, inocente, indefeso, quase fora assassinado dentro da própria casa. E Beatriz, que agora era ignorada por todos enquanto os paramédicos trabalhavam, continuava encostada na parede, os olhos fixos no nada, como quem estava assistindo seus planos desmoronarem. O Hospital Sírio-Libanês era um templo de medicina de elite, onde até o ar parecia mais limpo, mais caro. Marina nunca havia entrado em um lugar assim. Nos hospitais públicos onde trabalhara antes, o chão era sempre pegajoso, as macas enferrujadas, o cheiro de desinfetante barato misturado com desespero. Aqui, tudo brilhava.
Os corredores eram silenciosos, carpetados. As enfermeiras usavam uniformes imaculados. Mesmo a luz parecia mais suave, projetada para não agredir os olhos de pacientes que pagavam pequenas fortunas por privacidade e cuidado. Lucas fora levado direto para a UTI pediátrica. Marina tentara ir junto, mas a equipe médica foi firme. Apenas família. Ela ficou na sala de espera, ainda com seu uniforme manchado de vômito, as mãos tremendo cada vez que tentava pegar um copo de água. Francisca chegara logo depois, trazendo roupas limpas e uma garrafa térmica com café. A governanta abraçou Marina com força, sussurrando: "Você salvou aquele menino. Deus te colocou ali naquele momento." Mas Marina não se sentia como uma heroína. Sentia-se como alguém que havia testemunhado algo horrível e ainda não tinha coragem de nomear completamente. 2 horas depois, Rafael Costa entrou pela porta automática como um furacão humano. Marina o reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo falado diretamente com ele antes. Alto, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, terno cinza amarrotado como se tivesse sido vestido às pressas. Os olhos dele, normalmente calmos e calculistas segundo Francisca descrevia, estavam vermelhos e inchados. Ele olhou ao redor da sala de espera até localizar Marina. Caminhou direto até ela. E então, para choque absoluto de Marina, Rafael Costa, um dos homens mais ricos de São Paulo, caiu de joelhos na frente dela. "Você salvou meu filho." A voz dele estava quebrada, rouca de tanto chorar durante o voo de volta. "Me disseram o que aconteceu. Me disseram que se você não tivesse... Se não tivesse..." Ele não conseguiu terminar a frase. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, sem vergonha, sem tentar esconder. Marina sentiu seu próprio coração se partir. "Senhor Costa, eu apenas... Você agiu quando os segundos importavam. A equipe médica me explicou. Envenenamento por oleandrina é fatal em crianças, se não for tratado imediatamente. Você reconheceu o veneno, induziu o vômito, evacuou cerca de 80% do conteúdo estomacal antes que fosse absorvido. Salvou a vida do Lucas." Marina ajudou Rafael a se levantar, desconfortável com tanta atenção. Outros pacientes e visitantes na sala de espera observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. "Como ele está?" ela perguntou, voltando ao que realmente importava. "Estável. Fizeram lavagem gástrica completa. Administraram carvão ativado. Os médicos dizem que o prognóstico é excelente, graças à sua intervenção rápida. Vai se recuperar totalmente." O alívio que Marina sentiu foi tão intenso que suas pernas quase cederam. Lucas ia ficar bem. Aquele bebê lindo, sorridente, iria crescer, aprender a andar, a falar, a viver. "Preciso perguntar uma coisa", Rafael disse, a voz ficando mais dura, mais controlada. "Minha tia, Beatriz, ela estava no quarto quando aconteceu?" Marina hesitou. Sabia que sua resposta poderia destruir uma família, mas a verdade era mais importante. "Sim, ela estava com a mamadeira. Disse que encontrou pronta na cozinha, mas eu sei que não havia nenhuma mamadeira preparada. Eu mesma organizei tudo antes de colocar Lucas para dormir." Os olhos de Rafael se fecharam por um longo momento. Quando abriu, havia algo novo ali. Uma frieza calculada que Marina imaginou que ele usava nas negociações de negócios. "A polícia já está a caminho. Vão querer seu depoimento. Tudo o que você viu, tudo o que ouviu." Nas próximas horas, Marina reviveu aquela tarde terrível várias vezes. Primeiro para os investigadores da Polícia Civil, um homem mais velho chamado Delegado Moreira e uma detetive jovem, Doutora Silva. Depois para os advogados de Rafael. E finalmente para a equipe médica que documentava o caso. Cada vez que contava, os detalhes ficavam mais nítidos, mais perturbadores. A expressão no rosto de Beatriz, aquela espera, como se ela estivesse aguardando que Lucas parasse de respirar. A doutora Silva mostrou a Marina uma fotografia no tablet. "Reconhece isso?" Era um close de uma planta. Flores brancas delicadas, folhas verde escuras alongadas.
Marina assentiu. Espirradeira. Cresce nos jardins da mansão dos Costa. Exatamente. Encontramos ramos recém-cortados escondidos no porta-malas do carro de Beatriz Mendes. Também havia luvas de jardinagem com resíduos da planta. Os exames toxicológicos da mamadeira confirmaram presença de oleandrina em quantidade suficiente para matar uma criança. Marina sentiu náusea subir pela garganta. Por quê? Por que ela faria isso? O delegado Moreira suspirou pesadamente. Dinheiro. Sempre é dinheiro. Beatriz Mendes está endividada em cerca de 8 milhões de reais. Apostas em cassinos clandestinos, investimentos ruins em pirâmides financeiras. Se Lucas morresse antes da maioridade e Rafael não tivesse outros herdeiros, parte da fortuna dos Costa seria dividida entre os parentes vivos. Beatriz é a prima mais próxima. Ela iria matar uma criança por dinheiro? Marina mal conseguia processar tamanha crueldade. Pessoas fazem coisas piores por muito menos. A doutora Silva disse com amargura. Mas temos um problema. O advogado de Beatriz já está construindo uma defesa. Diz que alguém mais na casa poderia ter preparado a mamadeira envenenada. Que ela é apenas uma vítima de circunstâncias, que pegou algo que estava lá sem saber. Isso é ridículo. Ela estava sozinha com o Lucas. As câmeras de segurança devem mostrar. As câmeras mostram ela entrando na cozinha às 14h20, permanecendo lá por 12 minutos e saindo com uma mamadeira. Mas o ângulo não captura exatamente o que ela fez lá dentro. Ela alega que apenas pegou uma mamadeira que já estava pronta e levou para o bebê, pensando que você tinha preparado. Marina cerrou os punhos. E as folhas de espirradeira no carro dela? Circunstancial, segundo o advogado. Poderiam ter sido colocadas por outra pessoa. Quem? Foi Rafael quem respondeu, entrando na sala com expressão sombria. Ela está tentando implicar os funcionários. Francisca, o jardineiro, você. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu? Seu advogado argumenta que você poderia ter visto uma oportunidade. Salvar o bebê para ganhar gratidão. Talvez até um cargo melhor. Mais dinheiro. É uma narrativa absurda, mas advogados caros são pagos para criar dúvida razoável. A raiva que Marina sentiu foi tão intensa que suas mãos tremeram. Ela tinha salvado Lucas. Tinha usado o conhecimento que sua avó lhe ensinara. Tinha arriscado errar e machucá-lo pior. E agora estava sendo acusada de envenenar a criança que amava como se fosse dela? Isso não vai funcionar, Rafael disse com firmeza. Não vou permitir. Você está sob minha proteção agora. Contratei os melhores advogados do país. Vão garantir que Beatriz pague pelo que fez e que você não seja arrastada para essa lama. Marina olhou para Rafael. Realmente olhou. Ele não era apenas um patrão rico tentando proteger seus interesses. Havia algo genuíno ali. Gratidão profunda misturada com culpa de não ter percebido o perigo antes. Preciso fazer uma proposta. Rafael continuou, gesticulando para que todos os outros saíssem da sala. Quando ficaram sozinhos, ele puxou uma cadeira e sentou-se frente a Marina, na mesma altura, sem superioridade. Não quero mais funcionários temporários cuidando do Lucas. Quero alguém de confiança absoluta. Alguém que eu saiba que colocaria a vida dele acima de tudo. Alguém como você. Já trabalho para o senhor. Não como técnica de enfermagem contratada. Quero que você se torne a tutora legal temporária de Lucas, com salário de 60 mil reais mensais, todos os benefícios, moradia na mansão em quarto próprio, acesso total a todos os recursos que precisar. Marina piscou, certa de ter ouvido errado. 60 mil? Por mês. E quando Lucas fizer 18 anos, se você continuar conosco, recebe um bônus de 10 milhões como agradecimento. Mas o dinheiro não é o importante aqui, Marina. É a segurança do meu filho. Você provou que faria qualquer coisa para salvá-lo. Preciso disso. Preciso de você. Era uma oferta absurda. Mais dinheiro do que Marina ganharia em 20 anos trabalhando em hospitais públicos. Mas havia algo que a incomodava. Se eu aceitar, vou parecer ainda mais suspeita.
Vão dizer que planejei tudo isso para conseguir exatamente essa oferta. Rafael balançou a cabeça. Deixa os advogados lidarem com isso. Temos provas suficientes contra Beatriz. As folhas no carro, os registros financeiros mostrando desespero por dinheiro, até mensagens de texto que ela mandou para um agiota dizendo que logo teria como pagar. Ela vai para a prisão. E você vai estar onde deve estar, cuidando do meu filho. Marina fechou os olhos, pensando em sua família. Sua mãe, Dona Conceição, que criara 5 filhos sozinha depois que o pai morrera em um acidente de trabalho. Seus irmãos mais novos, ainda estudando, dependendo dos R$ 200 que Marina mandava todo mês. Com 60 mil por mês, ela poderia mudar a vida de todos eles. Mas seria certo aceitar tanto dinheiro por fazer algo que qualquer pessoa decente faria? Salvar uma criança? Posso pensar? Ela perguntou. Tem até amanhã. Depois disso vou precisar contratar outra pessoa. E, sinceramente, não confiarei em mais ninguém como confio em você. Naquela noite, Marina dormiu no hospital. Os médicos haviam permitido que ela ficasse no quarto com Lucas, já que o bebê chorava toda vez que ela saía de vista. Estava em uma cama especial de UTI pediátrica, cercado de monitores que bipavam suavemente, mas acordado, olhando para Marina com aqueles olhos enormes. Ela cantou para ele baixinho, cantigas que sua avó costumava cantar. Lucas segurou seu dedo com a mãozinha minúscula, apertando com força surpreendente para alguém tão pequeno. Você é forte, sabia? Marina sussurrou. Mais forte do que imagina. Lucas balbuciou algo que soou como Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ele estava tentando chamá-la de mamãe, mas ela não era a mãe dele. Era apenas a enfermeira que estava lá no momento certo. Ou talvez fosse mais que isso. Talvez Dona Conceição estivesse certa quando dizia que algumas pessoas são colocadas em nossos caminhos com propósitos específicos. Marina estava ali naquela tarde não por acaso, mas porque deveria estar. Porque Lucas precisava dela. E agora Rafael estava oferecendo a chance de continuar fazendo exatamente isso. Proteger aquele menino. Não por dinheiro, embora o dinheiro fosse mais do que bem-vindo. Mas porque alguém precisava estar sempre atento, sempre vigilante, garantindo que nada de ruim acontecesse novamente. De manhã, quando Rafael voltou ao hospital trazendo café e pão de queijo quentinho, Marina já tinha sua resposta. Eu aceito, mas com uma condição. Rafael ergueu as sobrancelhas. Qual? Quero que parte do meu salário seja depositado diretamente em uma conta para a educação do Lucas. Quando ele crescer, quero que tenha recursos garantidos para a universidade, para realizar qualquer sonho que tiver. Não quero que ele dependa apenas da fortuna da família. Quero que ele tenha algo construído com amor, com cuidado. Algo que ninguém possa tirar. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, pela segunda vez, Marina viu lágrimas nos olhos daquele homem poderoso. Você é extraordinária. Não sei o que fiz para merecer que você aparecesse na vida do meu filho, mas sou grato todos os dias. Eles fecharam o acordo ali mesmo, com apertos de mão e promessas. Marina se tornaria mais que uma funcionária. Seria a guardiã de Lucas, a pessoa em quem Rafael confiava acima de qualquer outra. Mas nenhum dos dois imaginava que, ao tomar essa decisão, estavam iniciando uma jornada que mudaria ambos para sempre. Que a linha entre cuidadora e família se tornaria tão tênue que eventualmente desapareceria. E que o amor, esse sentimento imprevisível e transformador, encontraria espaço para florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Pause por um momento e reflita. Você já enfrentou uma situação onde precisou agir instantaneamente, onde cada segundo contava? Às vezes, a vida nos coloca em posições onde descobrimos forças que nem sabíamos ter. Se este vídeo está ressoando com você, se conecte conosco. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão mexer com seu coração. E nos comentários compartilhe. Você confia nos instintos quando a pressão aperta? Vamos conversar sobre isso.
6 meses haviam passado desde o dia do envenenamento. A mansão dos Costa, que antes parecia um mausoléu silencioso de memórias e luto, agora ecoava com sons diferentes. Risadas de bebê, música suave, o burburinho constante de uma vida recomeçando. Marina havia se mudado para o quarto de hóspedes no segundo andar. Uma suíte completa com banheiro privativo, closet e uma pequena sala de estar. Era maior que a casa inteira onde crescera em Belo Horizonte. Todas as manhãs, ela acordava ainda sem acreditar completamente que aquilo era real, que não era um sonho elaborado. Lucas estava irreconhecível. Aos 16 meses agora, ele corria pela casa com suas perninhas gorduchas, explorava cada canto, ria alto quando Marina o perseguia em brincadeiras. Suas primeiras palavras haviam sido claras e diretas. Nina, sua versão de Marina. Rafael brincava que o filho já sabia quem era a pessoa mais importante da vida dele. Mas nem tudo eram flores. Beatriz fora formalmente acusada de tentativa de homicídio e aguardava julgamento em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Seus advogados ainda tentavam construir uma defesa baseada em dúvida razoável. Mas as evidências eram esmagadoras. O que mais perturbava Marina, no entanto, era descobrir que Beatriz não agia sozinha. 3 semanas após o incidente, a polícia prendeu um homem chamado Vinícius Tavares, um empresário do ramo de casas de apostas clandestinas que era credor de Beatriz. Ele havia sido o cérebro por trás do plano, pressionando-a a garantir que Lucas desaparecesse para que ela pudesse herdar e pagar suas dívidas astronômicas. Vinícius tinha um histórico sombrio. 5 anos antes, um sócio que lhe devia dinheiro morrera em um acidente de carro suspeito. As investigações nunca comprovaram sabotagem, mas a polícia sempre suspeitara. Agora, com Beatriz cooperando em troca de redução de pena, detalhes horríveis vinham à tona. Pior, Vinícius também estava sendo investigado pelo acidente que matara Carolina, a esposa de Rafael. Os freios do carro dela haviam falhado na estrada. Os investigadores originais atribuíram a uma falha mecânica, mas agora, com nova perícia, encontraram sinais de adulteração. Vinícius conhecia Carolina através de Beatriz. Tinha motivos para querer Rafael vulnerável, enlutado, mais fácil de manipular através da prima. Quando Rafael soube disso, algo dentro dele se quebrou. Marina o encontrou no escritório dele tarde da noite, sentado no escuro, uma garrafa de uísque pela metade na mesa. Ela foi assassinada. A voz dele era oca, distante. Carolina não morreu em um acidente. Ela foi morta para que eventualmente eu ficasse sozinho, desesperado, dependente de Beatriz. E então Lucas seria o próximo. Tudo planejado. Marina sentou-se ao lado dele em silêncio. Não havia palavras que pudessem confortar uma dor daquele tamanho. Ela apenas segurou a mão de Rafael, oferecendo sua presença, sua solidariedade. Se você não tivesse estado lá... Rafael continuou, a voz quebrando. Se não soubesse o que fazer, eu teria perdido meu filho também. Teria perdido tudo. Mas não perdeu. Lucas está seguro, saudável, feliz. E essas pessoas vão pagar pelo que fizeram. Rafael virou-se para ela, os olhos vermelhos, mas focados. Como você consegue ser tão forte? Carregar tudo isso sem quebrar? Marina pensou na pergunta. Minha avó costumava dizer que força não é não sentir dor. É sentir a dor e continuar andando mesmo assim. Escolher amor em vez de amargura. Escolher proteger em vez de se vingar. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Era. Morreu há 3 anos, mas ainda ouço a voz dela às vezes me guiando. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Então, inesperadamente ele disse: Você deveria conhecer minha família. A real, não as sanguessugas como Beatriz. Meus pais moram em uma fazenda no interior de São Paulo. Criam gado, vivem de forma simples apesar do dinheiro. Eles adorariam conhecer a mulher que salvou o neto deles. Eu gostaria disso.
Marina respondeu sinceramente. 2 finais de semana depois, Marina, Rafael e Lucas fizeram a viagem de 3 horas até a Fazenda Costa, nos arredores de Campinas. O contraste com a mansão de Pinheiros era gritante. A casa era grande, mas rústica, com móveis de madeira maciça, varandas amplas, um cheiro constante de café passado e bolo no forno. Os pais de Rafael, seu Antônio e Dona Marta, receberam Marina como se ela fosse da família. Dona Marta, uma senhora de 70 anos com cabelos completamente brancos e olhos gentis, abraçou Marina com força. Obrigada por salvar nosso netinho. Não há palavras suficientes, não há forma de agradecer o que você fez. Durante o almoço, uma feijoada completa com couve refogada, farofa, laranja e torresmo, Marina se sentiu em casa de uma forma que não sentia há anos. Ali, ninguém se importava com status ou dinheiro. A conversa girava em torno de safras, do clima, das travessuras de Lucas enquanto engatinhava pela varanda tentando pegar as galinhas. Você parece cansada, filha. Dona Marta observou enquanto lavavam a louça juntas. Está dormindo bem? Marina hesitou. A verdade era que não dormia bem. Toda noite acordava várias vezes, verificando se Lucas estava respirando, se estava seguro. Os pesadelos ainda a atormentavam. Visões de Lucas convulsionando, de não conseguir salvá-lo a tempo. Às vezes tenho dificuldade, admitiu. É normal. Você passou por um trauma. Salvou uma vida, mas viu de perto a maldade humana. Isso deixa marcas. Dona Marta secou as mãos e virou-se para Marina. Meu filho também não está bem. Está carregando culpa por não ter protegido Carolina, por não ter visto o perigo na própria família. Vocês dois precisam de tempo para curar. Ele me ofereceu terapia, disse que pagaria os melhores profissionais. E você aceitou? Marina balançou a cabeça negativamente. Não sei se preciso disso. Não quero parecer fraca. Dona Marta pegou as mãos de Marina entre as suas, calejadas de décadas de trabalho. Filha, procurar ajuda não é fraqueza. É a maior força que existe. Prometer que vai considerar. Marina prometeu. Naquela noite, enquanto Lucas dormia entre eles no sofá grande da sala, uma tradição da família Costa, segundo seu Antônio, onde as crianças sempre dormiam cercadas de família, Rafael sussurrou algo que pegou Marina de surpresa. Você já pensou em ter seus próprios filhos algum dia? Marina não sabia como responder. Ela tinha 28 anos. Namorados tinham sido raros e superficiais em sua vida. O trabalho sempre vinha primeiro, depois cuidar da família. Romance parecia um luxo que não podia se dar. Acho que sim. Algum dia. Se encontrar a pessoa certa. Lucas tem sorte de ter você. Qualquer criança teria. Havia algo no tom de voz de Rafael que fez o coração de Marina acelerar. Mas ela afastou o pensamento. Era gratidão, nada mais. Ele era seu patrão, ela a funcionária. Mesmo que as linhas tivessem se tornado confusas, mesmo que ele insistisse que ela era parte da família, agora. 3 meses depois, Marina completou 1 ano trabalhando para Rafael. Ele organizou um jantar pequeno, apenas eles 3, Francisca e os pais dele, que voltaram para a cidade especialmente para a ocasião. Quero fazer um brinde, Rafael disse, levantando sua taça de vinho. A Marina, que não é apenas a melhor cuidadora que Lucas poderia ter, mas também uma amiga. Alguém em quem confio completamente. Alguém sem quem não consigo imaginar nossa vida. Marina sentiu o rosto esquentar. Todos estavam olhando para ela com sorrisos sabidos, como se soubessem de algo que ela mesma ainda não havia admitido. Mais tarde, quando todos foram embora e Lucas dormia em seu berço, Marina e Rafael ficaram na varanda, observando a cidade iluminada lá embaixo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael disse. Depende de quão pessoal. O que você quer da vida? Além de cuidar do Lucas, quais são seus sonhos? Marina pensou cuidadosamente. Sempre quis estudar enfermagem de verdade. Não apenas o técnico, mas a graduação completa.
Talvez até especialização em pediatria. Quero ter minha própria clínica algum dia, onde possa atender famílias carentes, ensinar sobre primeiros socorros, sobre plantas medicinais, manter vivo o conhecimento da minha avó. Rafael sorriu. Então, vamos fazer isso acontecer. Você se matricula na faculdade que quiser. Eu pago. Você estuda enquanto cuida do Lucas. Quando ele começar a ir para a escola, você terá ainda mais tempo. E a clínica? Vamos começar a planejar desde já. Posso investir, podemos... Rafael, você já faz demais por mim. Não faço. Nunca vou fazer o suficiente para compensar o que você fez por nós. Ele pegou a mão dela. Um gesto que tinha se tornado comum, mas que ainda fazia o coração de Marina disparar. Marina, preciso ser honesto sobre algo. O tom sério fez Marina se tensionar. O quê? Esses últimos meses, tendo você aqui, vendo você com Lucas, conversando à noite, dividindo refeições, percebi que você se tornou essencial. Não apenas para ele, mas para mim também. Marina engoliu seco. Rafael... Deixa eu terminar. Sei que é complicado. Sei que comecei como seu patrão. Sei que tem uma diferença de idade, de contexto, de tudo. Mas não consigo negar o que sinto. E não estou pedindo nada agora, apenas sendo honesto. Você não precisa responder. Não precisa corresponder. Só precisa saber que você importa. Muito. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Marina olhou para Rafael. Realmente olhou, talvez pela primeira vez sem as barreiras de patrão e funcionária. Viu um homem de 42 anos que tinha perdido o amor de sua vida tragicamente, que quase perdeu o filho, que carregava culpas e medos, mas ainda tentava ser bom, ser justo, ser presente. E percebeu, com um susto que tirou seu fôlego, que também sentia algo. Algo que vinha crescendo silenciosamente, disfarçado de gratidão, de amizade, de parceria no cuidado de Lucas. Mas era mais que isso. Era atração, era respeito. Era a sensação de que, pela primeira vez na vida, alguém a via completamente. Não apenas a enfermeira, não apenas a salvadora, mas Marina, a mulher completa com sonhos, medos e defeitos. Eu também preciso ser honesta, ela disse finalmente. Não sei o que isso é. Não sei se deveria sentir o que estou sentindo. Mas sei que acordar aqui, cuidar do Lucas, conversar com você à noite, isso se tornou a melhor parte dos meus dias. E me assusta pensar em perder isso. Rafael apertou a mão dela. Não vai perder. Independente do que aconteça entre nós, você sempre terá um lugar aqui. Lucas precisa de você. Eu preciso de você. Eles não se beijaram naquela noite. Não precipitaram nada. Mas uma semente foi plantada, uma possibilidade estabelecida. E nos meses seguintes, enquanto Marina começava sua graduação em enfermagem, enquanto Lucas crescia e aprendia novas palavras, enquanto Beatriz e Vinícius eram julgados e condenados a longas penas de prisão, algo lindo e improvável florescia entre uma enfermeira de origem humilde e um empresário bilionário. O amor deles não seria fácil. Enfrentariam julgamento da sociedade, comentários maldosos, acusações de interesse, mas construiriam algo sólido, baseado em respeito mútuo, em valores compartilhados, em um laço forjado através de trauma e superação. E Lucas, o bebê que quase morrera, cresceria cercado não apenas de riqueza material, mas de algo muito mais precioso. Amor verdadeiro. Aquele que escolhe ficar mesmo quando o mundo diz para ir embora. Aquele que protege não por obrigação, mas por devoção genuína. 2 anos haviam se passado desde o envenenamento. Lucas, agora com quase 3 anos, era uma criança vibrante e falante que chamava Marina de Mamãe Nina. Uma combinação que derretia o coração de todos. Ele não tinha memória do dia terrível em que quase perdera a vida, e Marina e Rafael trabalharam duro para garantir que crescesse em um ambiente de segurança e amor.
A relação entre Marina e Rafael tinha evoluído lentamente, respeitosamente. Não houve momentos cinematográficos de declarações apaixonadas. Em vez disso, foi uma série de pequenos instantes. Mãos que se tocavam ao colocar Lucas na cama. Conversas profundas nas madrugadas quando o menino tinha pesadelos. Olhares que duravam 1 segundo a mais do que o necessário. 8 meses após aquela conversa na varanda, Rafael pediu Marina em namoro oficialmente, com direito a jantar romântico, flores e um discurso nervoso que fez Marina rir e chorar ao mesmo tempo. Ela aceitou com a condição de que fossem devagar, que respeitassem o luto de Rafael pela esposa falecida, que garantissem que Lucas entendesse e aprovasse cada passo. Agora, moravam juntos oficialmente, embora Marina mantivesse seu próprio quarto para preservar alguma independência. Lucas dormia na suíte conectada ao quarto principal de Rafael, mas passava metade das noites na cama de Marina, que lia histórias para ele até adormecer. A família de Marina tinha visitado a mansão 2 vezes. A primeira foi difícil. Dona Conceição, mãe de Marina, ficou desconfortável com tanto luxo, insistindo em ajudar Francisca na cozinha apesar dos protestos. Os irmãos mais novos de Marina, por outro lado, ficaram maravilhados, especialmente quando Rafael os levou para conhecer o escritório da empresa e explicou sobre o mercado imobiliário. Mas foi na segunda visita que algo importante aconteceu. Lucas, que tinha acabado de fazer 3 anos, chamou Dona Conceição de Vó Ceiça espontaneamente. A velha senhora começou a chorar, abraçando o menino com força. Sou sua avó, sim, meu netinho, e vou cuidar de você como cuido de todos os meus. Naquele momento, Rafael entendeu que não estava apenas namorando Marina. Estava sendo integrado a uma família grande, amorosa, barulhenta e maravilhosa. E para um homem que crescera em uma família pequena e formal, aquilo era um presente. Entretanto, nem tudo eram flores. O julgamento de Beatriz e Vinícius finalmente acontecera. Beatriz recebeu 12 anos de prisão por tentativa de homicídio e conspiração. Vinícius pegou 25 anos, incluindo acusações relacionadas à morte de Carolina e a outros crimes financeiros. Mas foi durante o julgamento que algo inesperado aconteceu. Beatriz, em um último ato de desespero, tentou um acordo. Ofereceu informações sobre outros crimes de Vinícius em troca de redução de pena. O promotor aceitou, e Beatriz revelou algo chocante. Vinícius tinha uma rede de contatos no crime organizado e havia feito ameaças antes de ser preso. Se eu cair, ela cai comigo, ele dissera, referindo-se a Marina. Aquela enfermeirinha metida que estragou tudo vai pagar. As ameaças nunca se concretizaram, enquanto Vinícius estava preso aguardando o julgamento. Mas após a condenação, pessoas ligadas a ele começaram a agir. Primeiro foram mensagens anônimas no celular de Marina. Você tirou tudo dele. Sua vez está chegando. Depois, fotos dela e de Lucas no parque, claramente tiradas por alguém que o seguira. Rafael reagiu imediatamente, contratando segurança particular. 2 guardas discretos passaram a acompanhar Marina e Lucas em todos os lugares. Câmeras adicionais foram instaladas na mansão. A polícia foi notificada e começou investigação. Mas o pior aconteceu 2 semanas depois. Marina tinha ido buscar Lucas na escolinha particular que ele frequentava 3 vezes por semana. Era uma manhã ensolarada de abril, o tipo de dia que fazia São Paulo parecer quase perfeita. Ela estacionou o carro, um SUV seguro que Rafael insistira que ela usasse. Cumprimentou os seguranças discretos que sempre ficavam por perto e entrou no prédio colorido. Lucas veio correndo, mochilinha nas costas, sorriso enorme. Nina, olha o que eu fiz. Ele mostrou um desenho. 3 figuras de palito identificadas como papai, mamãe Nina e eu. Marina sentiu o coração apertar de amor. Está lindo, meu amor. Vamos mostrar pro papai? Eles saíram de mãos dadas. Marina colocou Lucas na cadeirinha, conferiu os cintos de segurança, deu a volta no carro. Foi quando percebeu que um dos seguranças não estava no lugar habitual.
Antes que pudesse processar isso, uma van preta parou bruscamente ao lado do SUV. A porta lateral se abriu e 2 homens mascarados pularam para fora. Tudo aconteceu em segundos. Um dos homens agarrou Marina, puxando-a para longe do carro. O outro correu em direção à porta do motorista, tentando alcançar Lucas. Marina não pensou. Puro instinto tomou conta. Ela mordeu a mão do homem que a segurava com toda a força, sentindo o gosto de sangue. Ele gritou, soltando-a por reflexo. Marina correu de volta ao carro, colocando-se entre o segundo homem e a porta onde Lucas estava. "Socorro!" Ela gritou com toda a força de seus pulmões. "Estão tentando levar meu filho!" O segundo seguranças, que estava verificando o perímetro, veio correndo. Pais que estavam deixando outras crianças na escola começaram a gritar também. O barulho, a confusão, fizeram os sequestradores hesitarem. Foi tempo suficiente. O segurança sacou sua arma, gritou: "Polícia! No chão!" Os 2 homens correram de volta para a van, que acelerou, sumindo no trânsito antes que alguém pudesse anotar a placa. Marina abriu a porta do carro com mãos trêmulas. Lucas estava chorando, assustado com os gritos, mas ileso. Ela o tirou da cadeirinha, abraçando-o contra o peito com força. "Está tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. Ninguém vai te machucar." Mas suas próprias palavras soavam vazias. Alguém tinha tentado sequestrar Lucas, em plena luz do dia, na frente de dezenas de testemunhas. A audácia, o desespero daquilo era aterrorizante. Rafael chegou 15 minutos depois, dirigindo tão rápido que Marina se surpreendeu que não tivesse causado um acidente. Ele abraçou os 2, tremendo de medo e raiva. "Acabou. Vocês vão sair de São Paulo. Hoje. Tenho uma casa em Florianópolis, isolada, segura. Vão ficar lá até a polícia prender todos os envolvidos." "Fugir não é a solução", Marina protestou, ainda que parte dela quisesse exatamente isso: pegar Lucas e desaparecer onde ninguém pudesse encontrá-los. "Não é fugir, é ser estratégico. Essas pessoas são desesperadas, Marina. Vinícius está na prisão, mas claramente tem gente lá fora disposta a fazer qualquer coisa por ele. Seja vingança, seja tentativa de usar Lucas como barganha para reduzir a pena. Não vou arriscar." A polícia chegou, tomou depoimentos, revisou gravações das câmeras de segurança da escola. A van tinha placas falsas. Os homens estavam bem vestidos, organizados. Não eram criminosos comuns. Eram profissionais contratados. "Vamos aumentar a proteção", o novo investigador, Capitão Ferreira, prometeu. "Mas concordo com o Sr. Costa. Temporariamente seria mais seguro para a senhora e a criança ficarem em um local não óbvio." E foi assim que, naquela mesma noite, Marina e Lucas embarcaram em um voo particular para Florianópolis. Rafael foi junto, cancelando todas as reuniões, todos os compromissos. Nada importava mais que a segurança deles. A casa em Florianópolis era uma mansão à beira-mar, cercada por muros altos e segurança discreta, mas eficiente. Tinha piscina, playground, tudo que uma criança poderia querer. Mas Marina mal conseguia apreciar a beleza. Cada barulho a fazia pular. Cada carro que passava na rua a deixava em alerta. Lucas, por outro lado, parecia estar em uma aventura. "Estamos na praia, Nina. Podemos fazer castelos de areia?" Marina forçou um sorriso. "Claro, meu amor. Amanhã fazemos muitos castelos." Naquela noite, quando Lucas finalmente dormiu exausto de tanto brincar na areia durante a tarde, Marina desabou. Rafael a encontrou na varanda, chorando silenciosamente, abraçando os joelhos contra o peito. "Não consigo mais", ela sussurrou. "Não aguento viver com medo. Não aguento imaginar o que poderia ter acontecido se aqueles homens tivessem conseguido." Rafael sentou-se ao lado dela, puxando-a para seus braços. "Não conseguiram. E não vão conseguir. A polícia já identificou um dos homens através das câmeras. É questão de tempo até pegarem todos. E se não pegarem? E se Vinícius continuar mandando gente atrás de nós? Então nós lutamos, juntos, porque desistir não é opção. Você é forte, Marina.
É a pessoa mais forte que conheço. Marina se afastou um pouco, enxugando as lágrimas. Às vezes não me sinto forte. Às vezes só quero voltar para quando eu era a enfermeira simples, invisível, sem essa responsabilidade enorme de proteger uma vida. Mas você não é mais essa pessoa. Você evoluiu. Virou mãe, virou parceira, virou parte essencial da vida de um homem que te ama. Marina piscou, processando as palavras. O quê? Rafael pegou as mãos dela entre as suas. Te amo, Marina. Sei que não é o momento ideal para falar isso. Sei que estamos no meio de uma crise, mas quase te perdi hoje. Quase perdi Lucas. E percebi que se algo acontecesse sem que você soubesse o que sinto, eu nunca me perdoaria. Marina sentiu lágrimas novas, mas diferentes agora. Rafael, não precisa responder. Não estou pedindo nada. Só precisava que você soubesse. Mas Marina descobriu que tinha algo a dizer. Eu também te amo. Não sei quando aconteceu, se foi gradual ou se foi um momento específico. Mas sei que a ideia de viver sem você, sem Lucas, sem essa família estranha e linda que construímos, dói demais para imaginar. Eles se beijaram ali sob as estrelas de Santa Catarina, com o som das ondas quebrando na praia. Era um beijo salgado de lágrimas, desesperado de emoções contidas, mas também esperançoso. Porque no meio do caos, do perigo, do medo, eles tinham encontrado certeza um no outro. Uma semana depois, a polícia prendeu os 3 homens envolvidos na tentativa de sequestro. Sob interrogatório, revelaram que tinham sido contratados por um ex-sócio de Vinícius, alguém que queria forçar um recurso legal, alegando que Vinícius estava sendo injustamente culpado e que a verdadeira vilã, Marina, estava sendo protegida por dinheiro. Era uma teoria absurda, desesperada, mas perigosa. O ex-sócio também foi preso. Vinícius foi colocado em isolamento na prisão, sem possibilidade de contato externo. Finalmente, a ameaça passou. Marina, Rafael e Lucas voltaram para São Paulo um mês depois. A mansão parecia diferente agora. Não um lugar assombrado por tragédias passadas, mas um lar verdadeiro, cheio de risadas e planos futuros. No último vídeo conversamos sobre segundas chances, sobre como a vida nos surpreende quando menos esperamos. Se esta história tocou você, se fez pensar sobre proteção, família, amor improvável, deixe um comentário. Conte sua experiência. Você já se viu em uma situação onde precisou proteger alguém que amava? Como lidou com o medo? Vamos criar uma comunidade aqui, um espaço onde histórias reais encontram corações dispostos a ouvir. Inscreva-se, compartilhe e, principalmente, nunca subestime o poder de estar presente quando alguém precisa. O outono chegou a São Paulo trazendo aquela luz dourada única que faz a cidade parecer menos caótica, quase poética. Marina estava na varanda da mansão, observando Lucas brincar no jardim com as folhas secas que caíam das árvores, quando sentiu a náusea subir. Não era a primeira vez naquela semana. Ela correu para o banheiro, chegando a tempo de vomitar. Francisca, que tinha ouvido, apareceu com um copo de água e uma expressão conhecedora. "Quanto tempo faz que você está assim?" A governanta perguntou gentilmente. "Uns 5 dias. Deve ser algo que comi." "Marina, minha filha, eu criei 4 filhos. Reconheço náuseas matinais quando vejo." Marina parou processando. Náuseas matinais. Ela e Rafael não estavam exatamente tentando engravidar, mas também não estavam prevenindo. Haviam decidido deixar a vida seguir seu curso natural. "Acho que preciso fazer um teste." Marina sussurrou, sentindo uma mistura de emoção e medo. 2 horas depois, ela tinha a confirmação. Grávida de aproximadamente 6 semanas. Um bebê. Dela e de Rafael. Um irmãozinho ou irmãzinha para Lucas. Rafael estava em reunião quando Marina ligou. "Precisa ser agora?" Ele perguntou, claramente distraído. "Sim, é importante." Ele chegou em casa 40 minutos depois,
encontrando Marina sentada na sala, o teste de gravidez na mesa de centro. Marina, o que com... Ele viu o teste, parou completamente. Isso é... positivo. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não desconfortável. Rafael lentamente se aproximou, pegou o teste com mãos trêmulas, olhou para Marina com os olhos brilhando de lágrimas. Vamos ter um bebê. Vamos, se você quiser. Se não for cedo demais... Rafael a puxou para um abraço tão apertado que Marina mal conseguia respirar. Querer? Marina, isso é um milagre. Você, Lucas, agora isso. Não sei o que fiz para merecer tanto. Lucas escolheu aquele momento para entrar correndo, sujo de terra do jardim. Papai, Nina, olha quantas folhas eu peguei. Rafael se abaixou ao nível do filho. Lucas, a Nina tem uma novidade muito legal para te contar. Marina também se ajoelhou, pegando as mãozinhas sujas de Lucas nas dela. Lembra quando você me perguntou por que a Júlia da sua escolinha ia ter um irmãozinho? Lucas assentiu energicamente. Você também vai ter um irmãozinho. Ou irmãzinha. Tem um bebezinho crescendo na barriga da Nina. Os olhos de Lucas se arregalaram. De verdade. Um bebê de verdade. De verdade. Lucas colocou a mãozinha na barriga ainda plana de Marina. Oi, bebê. Eu vou ser seu irmão grande. Vou te proteger e ensinar coisas e dividir meus brinquedos. Mas não todos, tá? Todos riram. Essa risada molhada de lágrimas felizes que só acontece em momentos verdadeiramente especiais. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Marina continuou sua faculdade de enfermagem enquanto a barriga crescia. Rafael a tratava como se fosse de cristal, o que às vezes era adorável e às vezes irritante. Não sou inválida, Marina resmungava quando ele insistia em carregar até sua bolsa leve. Eu sei, mas me deixa cuidar de você. Me deixa fazer essa parte. A gravidez foi tranquila, sem complicações. O bebê era ativo, chutava muito, mantinha Marina acordada à noite. O ultrassom revelou que era uma menina. Vamos chamar de Sofia, Rafael sugeriu. Nome da avó de Carolina. Seria uma forma de honrar o passado enquanto construímos o futuro. Marina hesitou. Não por ciúmes, mas por medo de que fosse demais para Rafael. Você tem certeza? Não vai ser doloroso? Vai. Mas dor faz parte de amar. E Carolina merece ser lembrada. Sofia merece carregar um nome com história. E assim ficou decidido. Sofia Carolina Costa, conectando passado e futuro em uma criança que nem sequer nascera ainda. Dona Conceição veio de Belo Horizonte para acompanhar Marina no último trimestre. A velha senhora, agora com 78 anos, mas ainda firme e lúcida, encheu a mansão de chás de ervas, benzimentos e histórias antigas. Essa menina vai ser guerreira igual a mãe, ela dizia, passando as mãos na barriga de Marina. Sinto nas minhas mãos. Vai ter o coração grande da família Oliveira. Lucas ficou fascinado com a avó, seguindo-a por toda parte, aprendendo sobre plantas, sobre como a natureza cura, sobre as mesmas coisas que salvaram sua vida 3 anos atrás. O parto aconteceu em uma noite de lua cheia em setembro. Marina acordou às 3 da manhã com contrações fortes. Rafael a levou para o hospital, o mesmo sírio-libanês onde Lucas fora tratado após o envenenamento, e Sofia nasceu 6 horas depois, pesando 3,2 kg, gritando forte, anunciando sua chegada ao mundo. Quando colocaram a menina nos braços de Marina pela primeira vez, o mundo pareceu parar. Aquele rostinho avermelhado, amassado, perfeito. Aqueles olhinhos fechados ainda, as mãozinhas minúsculas agarrando o dedo de Marina. Oi, minha filha, Marina sussurrou. Finalmente te conheço. Rafael estava ao lado, fotografando tudo, chorando sem vergonha. Lucas, que tinha ficado com Francisca e Dona Conceição, chegou ao hospital algumas horas depois para conhecer a irmã. Ela é pequena. Foi seu primeiro comentário, olhando Sofia com curiosidade. Você também foi assim quando nasceu.
Marina explicou. Posso pegar? Com supervisão cuidadosa, Lucas segurou Sofia pela primeira vez. A menina abriu os olhos, castanhos escuros como os de Marina, e pareceu focar no rosto do irmão. Oi, Sofia. Sou eu, Lucas, seu irmão. Vou cuidar de você para sempre e sempre. Naquele momento, Marina entendeu completamente o que tinha construído. Não era só uma família improvisada, nascida de tragédia e circunstâncias estranhas. Era uma família real, escolhida, fortalecida pelo que haviam superado juntos. Beatriz, ainda na prisão, enviou uma carta pedindo uma foto de Sofia. Marina debateu consigo mesma por dias antes de decidir. Sim, mandaria uma foto. Não por Beatriz merecer, mas porque perdão era para ela mesma, para conseguir seguir em frente sem carregar amargura. Na carta que acompanhou a foto, Marina escreveu apenas: a vida venceu, o amor venceu. Espero que você encontre paz algum dia. 2 anos depois, a família estava completa. Sofia era uma criança alegre, falante, que adorava música e dançava pela casa inteira. Lucas, agora com 5 anos, era o irmão protetor perfeito, mesmo quando Sofia destruía suas torres de blocos ou roubava seus lápis de cor. Marina havia se formado em enfermagem com louvor. Sua monografia sobre primeiros socorros em envenenamentos infantis, ganhando o prêmio da universidade. Ela e Rafael estavam planejando a clínica dos sonhos dela, um centro comunitário em Belo Horizonte, que ofereceria atendimento médico gratuito e cursos sobre plantas medicinais. Uma tarde de sábado, Rafael pediu Marina em casamento oficialmente. Eles já viviam como marido e mulher há anos, já tinham uma filha juntos, mas ele queria oficializar. Sei que começamos de forma não convencional, ele disse ajoelhado no jardim, onde Lucas quase fora envenenado anos atrás. Agora replantado com flores seguras, bonitas, cheias de vida. Sei que você entrou na minha vida como funcionária, virou salvadora, virou mãe do meu filho, virou amor da minha vida. Mas quero que o mundo saiba. Quero que você seja minha esposa oficialmente. Marina Oliveira, aceita casar comigo? Marina, com Sofia no colo e Lucas agarrado à sua perna, sorriu através das lágrimas. Sim. 1000 vezes sim. O casamento foi simples, na fazenda dos pais de Rafael, com toda a família de Marina presente. Dona Conceição chorou tanto que seu Antônio brincou que ela ia desidratar. Lucas e Sofia foram pajens, jogando pétalas de rosas pelo caminho. Quando o juiz perguntou se Rafael aceitava Marina como esposa, ele respondeu: aceito. E agradeço todos os dias por ela ter sido colocada no meu caminho naquele dia terrível que, paradoxalmente, foi o dia que mudou minha vida para melhor. E quando perguntaram se Marina aceitava Rafael como marido, ela olhou ao redor. Para Lucas, para Sofia, para a família enorme e barulhenta que agora era dela, para Francisca chorando na primeira fila, para Dona Conceição sorrindo com orgulho, para Rafael, o homem que tinha visto além da enfermeira humilde e encontrado a mulher completa, e disse: aceito, com todo o meu coração. A festa durou até de madrugada. Houve feijoada, pagode, forró, crianças correndo em todos os lugares, histórias contadas e recontadas sobre como aquela família improvável havia se formado. E quando tudo acabou, quando os últimos convidados foram embora, e Lucas e Sofia dormiram exaustos, Marina e Rafael ficaram sozinhos na varanda da fazenda, observando o amanhecer. Não podemos esquecer, Marina disse suavemente, do que trouxe a gente aqui. Da dor, do medo, das coisas ruins que quase destruíram tudo. Não vamos esquecer, Rafael concordou. Mas também não vamos deixar que aquilo defina quem somos. Escolhemos o que fazemos com as cicatrizes. Podemos deixar que nos amargurem ou que nos ensinem. Marina repousou a cabeça no ombro dele. Ensina. O quê? As cicatrizes nos ensinaram que família não é só sangue, que amor pode crescer nos lugares mais improváveis, que segundas chances existem, que vale a pena lutar pelo que importa. Rafael beijou seu cabelo. E que veneno pode ser vencido, sempre, com conhecimento, coragem e amor.
Se você chegou até aqui, até o final desta jornada improvável de dor transformada em amor, de tragédia que virou família, espero que tenha encontrado algo que ressoe em sua própria vida. Porque, no fundo, todos nós temos nossas cicatrizes, nossos venenos que precisam ser expelidos, nossas segundas chances esperando para serem abraçadas. Marina não era super-heroína. Era apenas uma mulher que estava no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo e a coragem de agir. E às vezes, é só isso que precisamos ser: presentes, atentos, prontos para fazer o que deve ser feito quando a vida pede. Se esta história mexeu com você, se você viu pedaços de sua própria jornada aqui, ou se simplesmente quer conversar sobre famílias improváveis, segundas chances e a força que nem sabemos ter, inscreva-se neste canal, compartilhe com quem precisa ouvir que milagres acontecem de formas estranhas e deixe nos comentários qual foi seu momento de virada, quando você percebeu que era mais forte do que imaginava. Vamos criar um espaço onde essas histórias possam respirar, onde possam inspirar. Porque no final, não é sobre o dinheiro, o status ou de onde viemos. É sobre quem escolhemos ser quando a vida nos testa. É sobre a família que construímos, não a que herdamos. É sobre amar mesmo quando assusta, proteger mesmo quando custa, e acreditar que algo bom pode nascer até das piores circunstâncias. Obrigado por assistir. Obrigado por sentir. E lembre-se, você também tem venenos para expelir e amores para construir. Comece hoje.